Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Muito boa tarde, muito bem-vindos a mais uma live aqui no Space Today. E tá bom o áudio, né? Tá bom. Então estamos aqui para acompanhar aí a conferência de imprensa, né, da NASA, que vai falar pra gente, esperamos, né, que eles falem. Uma coisa que eu estava vendo aqui, né, quem é que perguntou aqui foi o Gustavo, né? A SpaceX usa combustível sólido e esse da NASA é líquido. Não, Gustavo, a SpaceX só usa combustível líquido e esse foguete aqui usa os dois tipos de combustível. Naquele motor laranja, líquido, e nos boosters do lado, sólido, tá bom? Então vamos lá acompanhar aqui a conferência de imprensa da NASA sobre o status da missão Artemis. Agora já deu tempo, né, deles irem para casa. Ir para casa eles não foram, né? Eu vim, mas eles não, tá? E vamos acompanhar aí, então. Missão Artemis. É agora. Muito boa tarde. Tá aí, ó, muito boa tarde. Estamos aqui, né? Tá aí, essa manhã tivemos um scrub do lançamento da missão Artemis I, pois a equipe identificou um vazamento de hidrogênio líquido enquanto abastecia o tanque. A equipe não foi capaz de tratar o problema, então a gente teve que dar scrub. Estamos aí com o Bill Nelson, né? Bill Nelson, que é o cara aí, ó. Ih, o cara já fez uma carinha. Cadê? Vamos metaforando a cara deles. Bem, nós não tivemos o lançamento como a gente desejava. Falando que eu estou muito orgulhoso desse time, que eles fizeram exatamente o que tem que fazer. The shuttle was sent back to Bill Nelson, cara, esse é enrolado. I already shared with you my personal experience back in the early part of the Space Shuttle program. Ele tá falando aí do programa do Space Shuttle, né? Strapped in, ready to go and scrub 4 times. Ele tá falando Lá na época dos ônibus espaciais, tá, galera? Tinha isso, tá? Teve um lançamento que ele sofreu scrub 4 vezes para ir ser lançado. And that is the conclusion that they came to. So I look at this as a part of our space program. Tá, faz parte do nosso programa espacial. Segurança está no topo da nossa lista. They will tell you, starting with Jim, they'll tell you the specific reasons. Vamos falar agora das razões específicas sobre o que aconteceu. E o que ele acha aí do que eles vão dizer do futuro. Until it's right. And that is nós não vamos lançar até tudo estiver certo, tá? Will continue to be. E esse é o padrão de operação. Então, boa tarde a todos. Nós não, o veículo está seguro, mas nós não gostaríamos de estar aqui falando disso com vocês. And then I'll let Mike fill you in on some of the things that happened today. Charlie Blackwell Thompson is back in the Launch Control Center with her. A Charlie Blackwell Thompson não está aí porque ela voltou. Ela voltou lá para o centro de controle da missão, então ela vai ficar cuidando da galera lá. So launch period 25 is definitely off the table. We won't be launching. This period ends on Tuesday. We will not be launching in this launch period. Não vamos lançar nesse período. Launch period 26 and 27 will really depend on the options that the team comes back with, likely on Monday or early Tuesday morning. Temos período aí 26 e 27. One thing I'll point out is we will deconflict with Crew 5.
So there is an overlap with our Então nós vamos ter conflito com o lançamento da missão da Crew 5. When Crew 5 wants to go, we need to make sure we deconflict with them. Então nós temos que lidar com esse conflito. Into what we do. And then as we get into launch period 27, in the latter part of October, we will be looking at a lot of things. Então nós vamos para outubro, tá? Outubro é o lançamento, tá? Final de outubro. Final de outubro, tá, galera? Final de outubro. Eles teriam como lançar dia 26 de setembro, 27. Mas o que acontece? Ele vai ter conflito com a Crew 5, então eles estão lá. Eles estão lá esperando agora para o final de outubro. Final de outubro. In terms of scale, one was in the same place, but today was a different signature. And we understood the engine issue. So we were confident coming into today. But as the administrator said, we're not going to launch till we're ready, which means we're going to step through these things. There's a lot of conjecture already. I can assure you, I don't know how many people are in Tem várias coisas aí que eles precisam decidir. I don't know, 100 plus folks, most of them engineers, everybody already thinking about what is the problem. And frankly, that's what happens on the loops when we're o cara do lado dele é que vai falar realmente o que aconteceu. Esse cara aí não, esse cara aí ele tá para falar só dessa parte aí de quanto que vai ficar o lançamento, tá? From the time we first saw the signature all the way until Charlie made the right decision, which was to scrub. So our confidence comes through what we're going to learn in this. When we're ready to go back out there, we'll go back out there and try for another launch. Michael will lay out for you what we quando a gente for lá de novo, a gente vai para tentar lançar de novo, obviously, we've talked about this mission being risky, but we're going to take the risks that make sense. The risk that we know that have already pushed the vehicle and the system as far as it will when we launch. Nós não vamos colocar nem em risco o veículo, nem o sistema, nem nada, tá? Então, quando nós vamos lançar, vai estar tudo certo. Boa tarde a todos. I'll just briefly recap where we left off the last time we were here, which was vamos dar uma recordada onde que a gente deixou, né? Quando a gente esteve aqui na última vez. O readiness reviews, que review que ele chama, né? Team out of the Launch Control Center stayed in the launch countdown following the attempt on Monday, and that gave us a head start headed into today's attempt. The team, when we came in for the tanking meeting, which was to decide whether or not to load the vehicle with the cryogenic fuel and oxidizer today, was on the timeline or slightly ahead, and it was a clean meeting. We met at 04:45. Santos, não tem nada disso, tá, cara? We talked about our setup for the day, and there were a few items that we talked about. Falando aí como que foi o dia, né? O dia começou muito cedo, de madrugada, eles começaram a encher o tanque e tudo mais, mas aí começou a aparecer os problemas, né? The team identified that they had 46 collision avoidance cutouts in the launch window. A equipe identificou que eles tinham cerca de 46, né? Avoidance collision, né? Ou seja, tráfego espacial, tá? Falando que nessa época do ano em particular, nós temos aí uma temperatura muito alta dos propelentes, né? To launch, and that actually, as we fly up through the Earth's atmosphere, pushes the higher end of the maximum dynamic pressure, or Q-bar. And we Q-bar, que eles chamam, tá? Que é o maxi Q. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com a temperatura ambiente e tudo mais, tá? Of pressure as it headed up through the period of maximum dynamic pressure. Maximum dynamic pressure, máxima pressão aerodinâmica. 700 libras por pé quadrado. Antes de começar a operação de abastecimento, a equipe estava trabalhando no chill down, né, que é resfriamento das linhas ali, e teve um aviso ali de pressurização de hidrogênio que excedia o valor ali que era tido como padrão para a NASA, tá? Maximum design pressure
sabiam que estava tudo bem, né? Mas a gente não gosta de exceder, né? Esse negócio, esse número aí ligado à pressão. Exactly whether that was the cause of the hydrogen leak that we had today. What we do know is aí o seal in the quick disconnect, né, naquele sistema de desconexão rápida, né? É aquela linha, né, ou aquele tubo, ou aquele cano de 8 polegadas, né? Falando que eles não tiveram um problema dessa magnitude na segunda-feira, que eles viram de pequena magnitude, né, mas não desse tamanho. E hoje foi caracterizado por um grande vazamento. A equipe tentou 3 vezes resolver o vazamento, e em todas as 3 vezes eles viram um grande vazamento, tá? Então, como eles tinham discutido anteriormente, se você não pode estabilizar ambos os lados, tá? Você tem que, tanto o lado que está ligado no sistema de solo, como o lado que está ligado no foguete, né? Quando o fluxo ocorre, quando você tem esse congelamento aí, isso aí você pode ter esse vazamento perigoso, explodir tudo, né? A equipe tentou aumentar a pressão, aumentar a temperatura, né? Aumentar a pressão, tá aí, aumentar a temperatura, mas nada foi feito, nada deu certo, né? E inicialmente a equipe declarou scrub ao 12h17, hora de Brasília. O veículo se manteve seguro e drenado, já foi drenado o veículo, ou seja, o combustível que estava carregado nele já foi drenado, tá? Agora o que a equipe vai fazer, né? Vai colocar o nitrogênio, né? Para não condensar o vapor d'água no tanque, tá? Então eles vão varrer tudo ali, né? Tirar tudo dali, permitir que os tanques voltem à condição ambiente para que eles ganharem acesso ao tanque, para ver o que está acontecendo, né? No Scrub Meeting, eles tinham três opções, né? A primeira foi simplesmente tirar o umbilical no pad, né? E fazer com que o vazamento parasse, mas nosso nível de confiança ao tamanho do vazamento, nós vimos que hoje isso era pouco provável de acontecer, que resolveria o problema. Tá? A equipe já remover tudo isso e trocar isso tudo não ia dar certo. As opções foram, então, de trabalhar no pad ou trazer o veículo de volta para o VAB. Tá? Eram essas duas opções. E a equipe criou ali uma série de programações, né, de opções de programações. E na próxima semana eles vão desconectar do pad, vão fazer um teste, um crioteste, né, um teste criogênico, e aí nós vamos, com isso eles vão ter uma certeza, né, sobre o problema do vazamento, né, se é um problema relacionado com temperatura do dia, na hora que está enchendo o tanque do foguete, tá? Isso tudo fazendo no pad. A outra opção é rollback, né, voltar o foguete para o VAB, remover e trocar aquele sistema de desconexão rápida ali, tá? Esse é né, você tem o risco de trabalhar no pad, mais a rapidez, e o outro é voltar, e aí é mais seguro, mas é muito mais lento de você trabalhar, tá? Eles estão trabalhando com essas opções, né? A equipe também disse mais cedo que eles não viram esse vazamento na segunda, né? Mas hoje. Então, por quê, né? Que na segunda-feira não aconteceu esse grande vazamento e hoje aconteceu, tá? Durante o processo de chill down, que chama, que é de resfriamento ali. We've talked about it before. This is an incredibly hard business. This is an initial test flight of this vehicle. Falando, né, que agora, depois de tudo isso, isso só mostra que esse é um hard test, né, um teste, assim, difícil de ser feito. O veículo é um veículo novo, é um veículo, né, que vai fazer o primeiro voo desse veículo.
to get us Então ready tem to várias fly. coisas aí que eles And, precisam we've aprender a demonstrated operar o a large veículo, number of those aprender things, todas as coisas not only through necessárias wet para deixar dress eles prontos and para some of the voar, other tá? ground tests that we've E had, demonstraram um but grande número dessas coisas, we não are still learning somente as we através go, again, to do get this ensaio vehicle off safely. molhado, So né, our mas de focus is outros on testes feitos understanding com the problem, sistemas de solo. developing solutions in terms of schedule, but also risk Tudo versus risk isso impact faz that com we'll que eles follow up aprendam e que possam next week desenvolver when soluções we para have those futuros options problemas. fleshed out further. So with that, I'll pass it back to Jackie. Então tá aí, Thanks, Mike. voltando. Agora vamos So às now we'll open perguntas. it up for questions in the room Então tá and aí, also galera. on the phones. On the phones, as a reminder, press star 1 to get into the Press queue. Star 1, se And quiser in the ligar lá para a room, you NASA, can você leave your liga, hand aperta 1 high for e the aí mic você vai folks falar a to sua come get you pergunta. after you ask your Tá? question. First up, Joey Roulette with Reuters. Vamos lá. Question for Mike. If you decide to roll back, and I know it's uncertain right now, what's the quickest you could roll SLS back? Se você decidir em voltar o foguete para o VAB, qual que é o tempo mais rápido, né? Qual é a velocidade disso? Quanto tempo isso vai demorar? Ele disse que isso vai gastar. Eles estão buscando ali uma programação de algumas semanas para fazer isso, dependendo do trabalho que seja necessário para fazer no pad primeiro, tá? Ou no veículo assembly building, tá? Isso que vai determinar o schedule direto. We have Marcia Dunn with the AP. Yes, hi, can you hear me? We can hear you. Yes, can you hear Yes. you? I was wondering, so are you saying if you do the repairs at the pad and it seems to go well, you could still maybe get off in September by the end of the month before the SpaceX launch coming up at the beginning of October? Is that a possibility? And the way things stand right now, which way do you think you're leaning for? Thanks. Ah, tá perguntando da data, né? Porque você falou que se trabalhasse no pad, daria para lançar em outubro, né? No começo. Constraint on the range, with the range to test our flight termination system, which is ele right falou now que we have eles têm uma 25 restrição days. do I range, think né? we're Da gonna zona de talk with the exclusão, range tá? about what Da the zona de possibilities exclusão. are. Então eles têm 25 dias, tá? Eles vão conversar, né, com o pessoal que cuida do range para as possibilidades, tá? And Marcia, with respect to whether or not September, the latter part of September is still in the trade space, I think it's too early to tell. It really comes down to what does falando que a última parte de setembro, ela ainda tá né, no esquema deles aí, mas é muito cedo ainda para dizer, de acordo aí com as análises que precisam ser feitas, as mudanças, as mitigações, né, que eles vão ter que cuidar. Então, a próxima semana talvez eles podem dizer alguma coisa. Tom Costello da NBC, vamos lá. Hi, good afternoon. Can I just clarify? You said that the line had been overpressurized up to 60 Você pode clarear para a psi. gente o que aconteceu? A linha ela ficou sobrepressurizada e isso é que causou o vazamento? Como que essa linha ficou sobrepressurizada? Mike talked about the fault tree. We have to go look at, is that a cause? Is that the cause? I'm sure it'll end up on the fault tree. Essa é a causa, tá? Legs of that fault tree before we decide that's absolutely. Mas aí eles precisam seguir uma árvore decisória ali, uma árvore de tomada de decisão para poder decidir, né? Qual que é o problema mesmo. Use the last one. We kind of tune in this hydrogen. We did that on Monday. Monday we saw it start to go up, and we slowed the rate and did a manual fill. Falando que segunda-feira aconteceu algo parecido, mas era um vazamento pequeno que com um abastecimento manual eles conseguiram repor isso aí. It'll cut out if the pressure is going too high, so we don't hit that kind of command again. That'll be part of what we automate and practice for the next time. But it's on the fault tree. It's kind of tough to say right now. Yeah, that is the absolute cause. Tá aí. Chris Davenport, Washington Post. Tem uma árvore de falha, né, de decisão, ou seja, uma coisa dá errada e vai desencadeando várias coisas, tá? Thank you. I just want to clarify, you're going back to the VAB no matter Só para deixar claro, vocês vão voltar para o VAB de qualquer maneira? Talk about the differences with this hydrogen leak, this big one that you had versus the one that you were able to overcome. Falando qual foi a diferença do vazamento que teve hoje com o vazamento que deu segunda-feira. Yeah, for the VAB part of it, it's what I said. We have to go back right now. We do not have an agreement with the range
that we can launch when our batteries have not been tested after 25 days. Aí o So problema that- de that voltar para o runs out VAB, cara, é o here, as Mike seguinte, eles said, não têm data para and lançar so in daqui a order to 25 change them dias. out, E o we have to foguete go tem back, baterias, e as baterias to não get foram that kind of testadas por um extension tempo with the tão range longo is assim no something we'd pad. Então have eles to precisam talk to them voltar para o about. So VAB, right tá? now our position is Para we recarregar will as have to go back baterias. to the VAB. When we go back will depend on the testing options that Mike talked about. E aí, quando que Yeah, nós vamos and voltar? to Depende take a dos crack at testes the que serão second part of feitos. your, question there, Chris. In terms of the leak that we saw on Monday, Em termos it do was a vazamento que a gente viu manageable leak. segunda-feira, This was not a manageable leak. As soon as we started, to ele get into ele foi fast fill, um and we need to get vazamento into fast fill, gerenciável, né? again, Vamos as dizer part of this assim. delicate balance of Assim que ele começou, nós já fomos lá e rapidamente, né? Nós wanna lidamos com load, isso e rapidamente ele parou de vazar. within Tá? the capability of the quick disconnect, which tells you want to slow it down, but you also want to speed it up. So you Aí make eles your launch diminuem window a so that you've velocidade got do the fluxo balance de between hidrogênio líquido e tudo mais, tá? between the flow rate and the pressure, and if there's a leak present, you need to manage that. So on Monday, the team was able to successfully work their way through that while staying below the hazardous concentration limit of the hydrogen that was leaking out. We were unable to do that today. It was a much larger leak. The team Falou que hoje o vazamento de hoje era muito maior, eles não conseguiram usar o mesmo esquema que eles tinham usado na segunda-feira. E aí deu todo esse negócio. Então eles tinham um procedimento pré-planejado, caso acontecesse algo parecido, mas o vazamento de hoje ele foi muito maior, então não deu para poder usar o que eles tinham na manga, tá? Thanks, Mike. Kristen Fisher with CNN. Thank you. Just wondering if there is a precedent for getting an extension with the range on something like this. Has that ever been done before? Or if you all were to ask the range for that to allow the vehicle to stay on the launch pad before next attempt, would that be something that hasn't been done before? Ah, tá perguntando o problema da zona de exclusão, né? To go from 20 to 25 days, showing them a lot of the technical data that they needed to see about the integrity of our system. So I'm confident there's probably been other ones. I can't quote the history, but I can tell you that we just negotiated. Falando que o sistema tem uma certas coisas, né? Tipo a bateria dele, que não dura mais que 25 dias. That perhaps this rocket could stay on the pad before next launch attempt? Perguntando se tem chance do foguete ficar no pad até o próximo lançamento. It's really their call. Ele falou que ainda não tem, né? That probably supports it, and I know our folks are going to go talk to the range as soon as they're able to. But that's really, that's serious business that they deal with and we deal with. And we want to esse é um serious business, né, que nós estamos lidando, tá? Então é isso aí. Lauren Grush with Bloomberg. Começou ali, ó, o careca cabeludo hoje tá de boné ali no cantinho, viu, galera? Ali, ó. Lauren Grush with Bloomberg. I'm wondering if you can walk us through exactly what hardware you need to be replacing, exactly where ela tá perguntando qual exatamente é o equipamento que será trocado e aonde que ele fica, tá? Yeah, Lauren, so I'll take a crack at that. Right now we're focused on the 8-inch quick disconnect and o foco agora tá no sistema de desconexão rápida, né? Que é aquele sistema que gruda ali embaixo do foguete. Ele desconecta rapidamente para o foguete partir, tá? Eles precisam caminhar ali, né? Ou seja, eles precisam pegar a árvore de decisão de problemas, né, que eles têm lá e fazer toda a sequência ali para poder saber exatamente qual o equipamento que deu problema, tá? E aí o pessoal vai lá, vai dar uma olhada no umbilical, né, que é a linha que prende até o foguete, tá? And decide what are the things that we can resolve based on e aí eles vão decidir qual equipamento que está como, aí eles vão ver o que eles vão trocar e tudo mais. Hoje, nesse momento, ele não sabe exatamente o que é. We will also have some witness information when we demate the umbilical. Eles precisam dessa informação aí para poder então saber exatamente qual peça será trocada desse sistema aí de desconexão rápida que fica ali embaixo do foguete, né? E é isso que eles vão ver. What we think may be a simple removal and replacement of this quick disconnect seal.
we want to make sure that we're not overlooking something. So we're Ele going to falou take que some antes time de to go proceder through com this from an engineering simplesmente standpoint, uma troca, go né, through tirar any esse potential velho cause e or colocar um novo, ele exclude any precisa potential fazer um cause based estudo on the aí information we das have. opções que eles So têm, it's, tá? again, it's a little too early to tell exactly where we may need to do some work. Thank you. Eric Berger with Ars Technica. Ars Técnica, ó, vamos ver, esse cara é bom. Two quick ones about the hydrogen. First of all, maybe Duas Mike, questões sobre if I was hidrogênio. standing there with a bucket and some cryogenic proof gloves, like how quickly would it fill the bucket? Just want to sort of get a sense of the magnitude of the leak. You've Se a called it gente a large leak. tivesse lá, né, And then for com Senator Nelson, uma you know, com when ba- you were uma writing coisa the assim, quanto que a authorization gente ia bill in gastar? 2010, sort of setting up this space launch system, did you have concerns about the continued use of hydrogen due to its leaky nature and your experience with it on shuttle? Thanks. Well, I'll answer that right out. I, and along with Senator Kay Bailey Hutchinson, O Bill with, Nelson, para quem não sabe, tá, galera? our Você que não folks in the sabe, o Bill White Nelson, House, ele foi astronauta, né? referred to Ele voou no people ônibus who espacial em best 2010. O cara knew tá the perguntando systems. da... And so the answer to your question is no. Ele We tá, did o cara not perguntou have, para ele sobre any question about hydrogen. We as deferred opções to the dele, experts. porque, né, esse sistema é parecido com o do ônibus espacial. Então, se and teve algum Eric, to problema, answer por que eles your não question sabiam about resolver, how tá? large is the leak, O cara I wouldn't use a perguntou bucket assim, o analogy on tanto that de one. hidrogênio It que really is a vazou, se a gente tivesse lá com um balde, concentration. quantos You know, baldes when you encheriam? have a fuel source in atmospheric air that Ele contains está roughly falando que 20% não foi um oxygen, lugar só, né? Que teve vários pontos ali aonde all you need is o an combustível estava ignition vazando, tá? source to close the fire triangle. So we know that when you get above roughly a 4% concentration of hydrogen in ambient air, you're at risk of having a flammability event or a flammability hazard. We were seeing in excess of that by probably 2 or 3 orders of magnitude today. So I'm sorry, Se not você orders of magnitude, tiver 2 or 3 times our acceptable concentration limit. Ele tá falando que a gente não mede assim, né? A gente mede por concentração e o vazamento ali estava indicando de 2 a 3 vezes o valor aceitável deles, tá? Every time we saw the leak, it was a large leak that immediately exceeded our flammability limits. So, porque tudo pode pegar fogo, tá, galera? O problema é o seguinte, esse hidrogênio vazando, ele é altamente inflamável, pode pegar fogo e explodir tudo, tá? Tariq with Cara, o cara ali, ninguém responde Thank ele. you. Yes, Tariq Malik with space.com from Mike. Just to follow up on Lauren's question about the nature of what has to be replaced. You mentioned soft goods. Is that as simple as just a rubber seal? Is it silicone? Or is it more hardware that you do have to replace? And why would you need an enclosure around? Falando aí, né? Essas peças aí, né? Elas são de silicone, de borracha. O que você pode falar sobre isso? So the quick disconnect, Quick disconnect é aquele sistema ali embaixo, tá? It's a metal. Ele é feito de metal. Device, and it has a gasket around it, and I don't know the exact. Falou que ele não sabe exatamente qual é o material que vai ali em volta, tá? If we were to see damage on the quick disconnect, that would tell us we would need to replace the hardware. Mas aí se eles encontrarem algum problema no quick disconnect, aí eles vão ter que trocar o sistema todo, maybe tá? we got something else going on. Or if we just saw a simple damage on the gasket. Agora se for só um problema no onde flui ali, né, o combustível, aí eles trocam só que precisar. Of our own testing at the Launch Equipment Test Facility, which is right here resident at the Kennedy Space Center, tells us that a leak of this magnitude is typically resolved through a removal and replacement of the soft goods that seal. Falando que tem especialistas ali que disseram para ele que esse tipo de vazamento dessa magnitude ele só se resolve trocando a peça. But again, we need to go through the fault tree. We need to inspect. De novo, ele tem que andar pela árvore decisória ali deles, com base no problema que foi identificado, para poder então fazer tomar a decisão correta, tá? About the enclosure, about the enclosure, yeah. So the enclosure affords us the ability to provide what we call a purge. Gostei da frase aí, cara. Do without curvature.
nitrogen in there. Antigamente, to essentially foguetes eram inert mais or modernos. Boa frase. push out any oxygen in there. So it reduces the likelihood of a flammability hazard. So if we were to just pump regular old air in there, regular old air has oxygen in it. And we eliminate that oxygen by creating an enclosure and putting Ele está falando de como que eles, né, fazem ali todo o sistema. Eles eliminam o oxigênio, fica ali cheio de hidrogênio, de nitrogênio, né? E aí dá tudo certo. Thanks. Now we'll go to a question from the phones. We have Ramin Skiba from. E ele levantando a mão ali, ó. E ele levanta a mão. Hi, thank you. This is a question, I think, for Mike. I was wondering, what are the risks to the CubeSat secondary missions if there's a significant delay? Like, is that a factor in determining the launch date? Legal, ele está perguntando como que isso afeta a segunda missão do programa Artemis. Yeah, that's a good question, Ramin. We Boa do pergunta. maintain a open communication loop with the CubeSat customers, so eles vão manter ali uma comunicação aberta com os clientes dele e tudo mais, tá? Our launch attempt today and what our next launch attempt looks like from a schedule standpoint, and we'll make a risk-based decision based on a whole host of factors. Ele falou que esses atrasos podem afetar de alguma forma, mas aí eles precisam saber, vai voltar, quanto tempo vai demorar, o que vai ter que trocar e tudo mais. Então, assim, é muito cedo ainda para a gente falar o que tem que ser feito. Carregar as baterias e tudo. But it is part of the process of looking at a given launch period. Falando que isso faz parte de todo o processo, tá? Share that information with our CubeSat providers and then decide what the appropriate next steps are. Whether or not any of those are at risk at this point I don't have the data in front of me to answer that question. Thanks, Mike. Micah Maidenberg with Wall Street Journal. Put your hand. Hi, Mike. I wanted to follow up on the pressurization that you mentioned. Micah Maidenberg, Wall Street Journal. Just back to the inadvertent pressurization, that was 3 times the amount of pressure that was planned for. Could you walk us through sort of what led up to that? And have you seen that before in practice runs or at the testing facility? Ele está falando da sobrepressão, né? Da pressurização que eles colocaram na linha para tentar resolver. Isso é um negócio que nunca foi feito e tal. Então, como que, né? As I understand it, it occurred during the chill down prior to the. Ele está falando que isso aí muito provavelmente aconteceu no momento do chill down, né? Do resfriamento ali das linhas. It was part of the preparatory steps. And there was a sequence of about a dozen commands that were required, and it was simply the wrong valve was commanded, and it was identified after about 3 or 4 seconds, and then it was rectified. So that's what we understand. We know what the pressure profile looked like at this particular interface. Na verdade é isso, né, cara? Eles têm que voltar o veículo lá para saber certinho o que vai acontecer. Our lead project engineer earlier today, we want to be deliberate and careful about vai ter rato, drawing conclusions here because correlation does not equal causation. So we are falando que correlação não é a mesma coisa que casualidade. Frase, hein? And we're looking at what that meant to this particular falando que eles estão de olho nessa sobrepressão aí, tá? Em particular, tem particular interesse aí para eles. Isso aí vai ajudar ali a eles caminharem pela famosa árvore de decisão. Curto Rock in Rio, sim, cara. Pô, tem dia do metal, né, cara? Iron, Dream Theater, Sepultura. Root cause that you can trace to that, then cara, não adianta, o cara não vai responder o que vocês querem. It's a little early to tell. We've looked through quite a bit of information already, but we got to work our way through this one. Falou que eles têm muita informação para receber ainda aí pelos próximos dias, que eles vão trabalhar com isso. Olha o cara do Space News. Jeff Faust, Space News. If the Eastern Jeff range Faust allows you to extend the life of the FTS and you're able to do the repairs on the pad, are there any other factors that would allow you to stay there and not have to roll back? Decisão de deixar ele ou voltar. What I said earlier is we have to look at our stay at the pad because there's some
for Orion at the crew and service module, there's some constraints at how much time they can spend at the pad. Não versus the pode ficar no winds. pad todo esse tempo, porque a So Orion we have to look at e that, ela and if tem uma e o we're módulo within de that comando, would be, eles têm something we'd um look at período as só que eles podem as a ficar ali plus no size. We pad, can tá? stay within that analysis. But I think ultimately we're driven by the FTS. I don't know if you have anything to add to that, Mike. Yeah, we need to look at what work exactly we need to do, and Falando que there eles may têm que be, eles têm que depending on trabalhar the exatamente fault no que pre-analysis vai. and Espera só um any segundinho, inspection galera. work that we do, it may mean that the vehicle assembly building is the right place to go do this work. We are mindful that we're out there in the elements when we're at the pad. That has a couple of pros and cons associated with it. The cons happen pretty much every afternoon around here when you get a shower or thunderstorm rolling through, and we don't want to have issues with that interface because we demated it out there in the environment. So we're going to talk through all those things. I think it's, again, a little bit early to say as to what the right path forward is. Flight termination system is certainly one variable that we've got to consider as part of all this. And as Jim said earlier, the range has in the Space Force have been fantastic partners working with us as part of our government interagency work. Foi pegar negocinho para beber ali. We don't own that decision. The range owns that decision. So we would have to work with them and talk to them before any decisions are made. Não pode ficar no pad, tá? Corn with the Atlantic. Thank you. Hi, Marina Corn with the Atlantic. Are you at all considering doing another wet dress rehearsal after you've implemented some Perguntando se eles vão fazer algum ensaio molhado depois, antes da tentativa de We're lançamento. not going to launch until it's right. So in order to get to that point, is there anything that would make you say, okay, let's go back, we're going to test until it's right? Thank you. Vão testar até tiver certo ou eles vão fazer o lançamento de uma vez? The connection that we're testing under ambient is going to be a lot different than cryogens. We've tested this one in our wet dress rehearsal 4. This sealed at 4. We saw it manageable the other day. So to us, it's hydrogen's difficult to work with. I think Mike characterized Falando que o hidrogênio é muito difícil de trabalhar, porque segunda-feira eles tiveram um vazamento, mas o vazamento foi leve e agora o vazamento foi pesado. Então assim, tipo, adianta a gente testar porque a gente testa e dá um pequeno vazamento que a gente consegue resolver, mas no dia do lançamento vem um vazamento grande que a gente não consegue resolver. Será que vale a pena fazer esse teste molhado? Então, a gente não vê o vazamento. E aí, o que adianta? Não, galera, ó. Tem nada disso. Monsterzão aqui, ó, na veia. And they spent a whole summer chasing hydrogen leaks. So I'm not saying that's an excuse. That's just a fact. And we've seen a couple different hydrogen leaks. I think we're trying to dial this vehicle in. Whatever this fault was, we have to find out, and we will run it to ground and build that confidence that I talked about earlier to come out there again. Falando que lidar com hidrogênio líquido é complicado, tá? Ele vaza de várias maneiras diferentes, dá vários problemas diferentes, depende da temperatura, depende da estação do ano, tudo isso é complicado. We'll figure out the reason why. The only thing I would add is we know we don't need to do a full wet dress rehearsal if we were to test out. Falando que eles não precisam, eles não precisam do ensaio molhado. Falando que todas essas interfaces estão boas, né? As interfaces superiores. Então, ele não precisa fazer um teste molhado completo. Talvez só ali na parte do laranja, né? Next up, we have another question on the phones. David Curley with Discovery. Da Discovery agora, cara, ó. Serafin, you talked about it being inadvertent. Was that software that caused the overpressurization? And is that something you've not Falando que foi vazamento que não foi avisado, inadvertent, né? Foi um problema de software que não deu esse alerta de sobrepressão. Então é isso que ele está querendo saber. Yeah, so the first part of that question, the inadvertent command,
and overpress. Again, it's a little bit early to tell exactly what happened. We're still working our way through it, but what we do know that this was a manual sequence, and it may have been the fact that we didn't. Eles começaram a fazer uma sequência manual, tá, para poder ver se resolvia o vazamento. Então ele não foi um negócio automático, por isso que não teve um alerta, tá? You know, when you're an operator and you're working through a command sequence that could have also come into play. Existe todo um outro conjunto de razões quando você está trabalhando com isso. Então eles precisam voltar ali para ver exatamente aonde que deu o problema ali, tá? That is a non-metallic material. I don't remember what the particular material is, but yes, that's what we mean, or what I mean when I say soft goods. Thanks, Mike. Irene Klotz with Aviation Week. Thanks. Cara da Aviation Week agora. There was some time between the recommendation to scrub and when Charlie decided to call it a day. Ó, a recomendação de scrub, qual foi? Being discussed as an option. Is there anything else that was gleaned from the activities that took place today? And then separately, is the sensor issue that we were here talking about a couple of days ago, is that a factor at all in any of these scenarios? Thanks. I'll start with your last question. The short answer is no. The sensor issue that we saw the other day, that falando se o lance dos sensores e tal, né? Esses sensores aí, eles trabalharam bem? Ele falou que sim, os sensores trabalharam bem. No, that really hasn't entered into the. Falando sobre a parte do motor, né? Do engine bleeds. There was a pause. Falou que não, ali não teve problema. Scrub was declared just to ensure that we had exhausted all of our options. Falou que o scrub é declarado quando eles, vamos dizer assim, esvaziam todas as opções, né? Não tem mais opção, não tem mais o que fazer, não tem mais nenhuma opção viável, então o scrub é declarado. É isso que ele está falando. Ela perguntou como que vocês decidem, né? O scrub e tal. Falou que eles tentam todas as opções até que o scrub seja declarado. Here in the second row. E tá ali, ó, nosso amigo tá ali, ó, de chapéuzinho hoje, boné. I'm a student tech reporter at WUFT News out of the University of Florida. I have two questions. One, so I know I heard earlier that the temperature affects how the rocket launch goes in some ways. So as summer goes into fall, goes into winter, how O cara tá perguntando assim, vocês falaram que a temperatura afeta, né, o lançamento do foguete. No momento nós estamos saindo do verão, entrando no outono. Isso aí, o que vai ter? Vai ter algum problema e tal? E como que isso afeta o programa todo da Artemis? A Artemis II continua para 2024 e a Artemis III para 2025, não mudou nada. Falando que sobre o efeito da temperatura, nós temos aí uma combinação, né, de propelente sólido nos boosters e de propelente líquido no core stage. E o core stage realmente não tem impacto significante devido à temperatura, né? Porque o hidrogênio tá em criogênico e tudo mais, então não tem isso, né? There's essentially no effect associated with that because então não tem essencialmente efeito nenhum sair do verão e entrar no outono, tá? And you ensure that the tank is full before you go. In terms of the solid, sobre o propelente sólido, the lower the bulk temperature of the propellant, the lower the performance you get, and we know what the performance characteristics of these particular boosters eles têm, aí esses boosters são mais, vamos dizer assim, né, sensíveis a isso, e ele teria sim, né, mas eles testaram em várias situações aí. Falando que no verão eles têm uma performance melhor, né, do propelente sólido, e a performance vai caindo durante o outono, tá? Mas a performance, em termos de margem ali, ela tá boa.
Thank you. Manuel Massanti from Debate. Given these two cancellations and further delays, I would like to know how this affect the other payload on board, like the 10 CubeSats. Ah, legal. Ele está perguntando assim, teve dois scrubs. Como que isso afeta as cargas que estão a bordo? Lembra? Os 10 CubeSats e tudo mais. I think we answered the CubeSat question earlier. We know that we have limited battery life on the CubeSat. Falando que o CubeSat ele não tem problema com bateria, então muito provavelmente não vai afetar em nada. Não deve afetar em nada, né? Have been made aware of what our entendemos que, né? Before the CubeSats were ever loaded. We also have payloads inside the Orion capsule. Falando que tem cargas ali dentro da Orion, como sistemas de aviação. What the installed or baseline configuration para monitorar a radiação e tudo Obviously, mais. The longer you sit out there on the pad, the more radiation some of these sensors will accrue. But we also have witness sensors in there to help us understand what we accumulated during the space flight portion as opposed to here on the ground. So que aí eles vão tirar esses dados aí, né? Porque os sistemas lá que detectam radiação, que eu falei para vocês, eles estão ligados, né? Então eles estão detectando radiação aqui da Terra, depois eles limpam esse dado. Mas eles vão também dar uma analisada nisso, ver se tem algum impacto na carga, e aí se tiver, eles vão lá e dão um acesso para as pessoas que precisam, tá? Ter acesso à carga. E tá ali, o nosso amigo não consegue fazer. At the University of Florida. My question is for the senator. We understand that, you're not going until you're ready and that it's right. Nós entendemos que só vai ter lançamento quando tiver tudo pronto. All of the space missions. That said, I gotta believe that there's some level of disappointment. Can you describe the demeanor inside the LCC and specifically how's Charlie Blackwell Thompson? Mas a gente sabe que tem nível de descontentamento aí, né? E como que a, né? In the LCC is very professional. They do their job naturally. All of us. É o centro de comando, tá? Como tá a galera lá? Ele falou que o pessoal que trabalha lá são pessoas assim altamente profissionais. Falou que ninguém mais do que a gente, né? Incluindo o pessoal do LCC quer fazer o lançamento. Então eles são realmente profissionais, né? Ela perguntou assim, cara, ela tá perguntando se a Charlie confessou alguma coisa para eles em particular sobre o desapontamento de não ter lançado. O que é a Charlie Blackwell? Né? Charlie Blackwell, que é a diretora de lançamento. Ele não vai responder, mulher. Ele é político. And therefore, they gave sufficient time off for the team. Yesterday, after the MMT, falando aí que eles estão cansados, né? Então eles vão dar o tempo necessário. Eles vão dar o tempo necessário para eles descansarem, tá? Aí vão dar um dia de folga para eles e tudo. E depois eles voltam para poder fazer o trabalho deles, se reagruparem e tudo mais, tá? Então eles vão ter um tempo aí de descanso porque eles estão realmente exaustos, cansados pra caramba. The firing room and Charlie in particular. Vai falar do firing room. One of the things that I particularly enjoy about the agency is you surround yourself with amazingly capable people. Falando que uma coisa que ele ama na NASA é que você está envolto de pessoas altamente capazes. E a Charlie Blackwell é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, né? E ela tem uma liderança muito grande na agência e a decisão de scrub dela foi focada, né? Então, ou seja, ela tá no que é preciso. Ela é focada aí na operação, nos equipamentos de voo, na segurança do veículo, né? E em garantir que toda a equipe tenha ali o que é necessário para poder manter toda a operação funcionando, tá? Esse é o tipo de uma liderança natural que ela tem aí e é o tempo de refletir, né? O pessoal lá na Fire Room, que a gente chama, que é a sala né? É a sala onde o bicho pega, falando que todos ali são muito profissionais e tal. Marcia Smith, Space Policy Online.
Marcia Smith, spacepolicyonline.com. Jim and Mike, I know you've both discussed this already a couple times, but I'm still unclear about the decision as to whether or not you're going to roll back. Jim, I heard you say you must roll back because of the FTS batteries. Mike, I heard you say if you roll back, then you might be able to. Ela falou que parece que vocês estão meio confuso, cara, com esse negócio de voltar o veículo para o foguete para o VAB. Um disse que é se acontecer alguma coisa, o outro disse que precisa. Eu queria saber aí se vocês entram num consenso sobre essa história toda, tá? Are you rolling back or not? Or when will you make a decision? And is the FTS battery the only thing that stands in your way of rolling back or not? We don't have an FTS waiver right now beyond 25 days. So until we have that, we have to roll back in order to. Eles têm que fazer o rollback, eles têm que voltar o foguete para o VAB, tá? Porque eles não têm, né? A bateria não aguenta, não dá para aguentar 20, 25 dias. Então eles têm que voltar, tá? E também para satisfazer aí os requisitos de zona de exclusão, tá? Hasn't happened, so as far as I'm concerned, we have to roll back because we have to satisfy that requirement. That's where I think Mike's if statement comes from. Because that is a possibility, but we don't have that today. And I'll just be upfront with you. I falou, don't always pick the best eles words, ficaram, right? né? Esse cara que tá falando agora falou. I could have chosen a better phrase or a better word in that case. Falando que ele errou e right. que ele podia ter not our decision. It is the range's que ele podia ter escolhido uma frase melhor para falar, né? Mas não escolheu, tá? It is a rollback scenario. So I said if, and I apologize for that. I probably could have chosen better words. If that's the hardest thing I have to deal with today, then ele disse sim, mas é que escolheu a palavra errada para poder falar, tá? Só isso. Here in the back. Good afternoon, Liz Hurley, WAFF Huntsville. My question can be for any or all of you all. Can you talk to me about actual costs of 2 back-to-back scrubs? Qual é o custo desses dois scrubs e de voltar de novo o foguete? Olha só, falando que as pessoas, muita gente vai para a Flórida, né? Tá lá o Brunão, né? Muita gente vai para a Flórida para passar esse final de semana esperando ver o lançamento para a Lua, né? Cara, político é foda. Político é foda demais. Ele falou, eu não vou falar de custo, eu vou falar de percepção para você. You know, space is the place. Everybody is really interested in this mission and going back to Você Mars, sabe que espaço é o lugar. Todo mundo está interessado nessa missão, em voltar para a Lua, está pronto para ir de volta para a Lua. E está pronto para ir para Marte, né? Uma das coisas que nós fizemos, né? Early, né? Antes, é que nós precisamos treinar, até estressar todo o equipamento, né? Testar e testar para evitar certos riscos. E ponderam, né? Aí com os comentários do público, né? Que nós temos, eles sabem, né? Tem, lógico que existe toda uma expectativa do público. Ele falou que eles viram a multidão que estava lá esperando o lançamento. Eles não são cegos, né? Contudo, the nature of humans is that we want to see it and participate in it. And yet, despite all that, that's why these guys are such consummate professionals. Falando que tem que levar em consideração, né? Apesar de tudo, né? Eles têm que fazer. Mas esse pessoal aí é profissional, então você tem que levar isso em consideração. Isso é lógico, né, cara? Isso é lógico. Né? We do try and recover some of those as we drain back. É o que tem os commodities que a gente usa, oxigênio e hidrogênio, nós vamos tentar recuperar eles, drenando, né, muita boa parte dele e deixando ele ali guardado, né? Quantos tanques que eles usaram, né? Talvez de 5 ou 6, né?
Yeah, tanques. I can't tell you that off the top of my head. You know, it's Falando que ele não tem aí na cabeça aí o custo exato de quanto que vai ser isso, né? You know, we schedule up resources to provide the common tracking for us. And then the labor of the folks here, but Mas aí eles vão programar os recursos para fornecer, né? So it's probably some of the assets that Então, assim, aren't não sabe. ours, that Não are vai falar o outside the custo, né, use cara? control and the liquid oxygen and hydrogen, but Não I'm vai sorry, I falar o can't tell you custo. a number off the top of my head. The cost of 2 scrubs is a lot less than a failure. Ó, aí sim, hein? Viram a frase do Bill Nelson? O custo de um scrub é muito menor do que o custo do foguete explodir. Hi, this is for the administrator. We are coming up on the 60th anniversary of President Kennedy's famous Rice University. Falando que nós estamos passando agora, né? Acabamos de passar pelo aniversário de 60 anos do famoso discurso do Kennedy na Universidade de Rice, onde ele falou que a gente iria para a Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil e por não sei o quê, né? Então, quais são os desafios e tal? Eu já respondo aí para quem está perguntando qual foi a pergunta que eu ia fazer. Já falo, tá? There will be 4,000 public school students that will be in the stadium, just as it was 60 years ago with public school students. And what President Kennedy said was, we choose to go to the moon and do other things. Ir para a Lua e fazer outras coisas. Not because it's easy, but because it's hard. Essa é a frase. Ele falou que agora nós temos tudo um novo veículo, uma nova tecnologia. E aí a gente está preparando esse veículo não só para ir para a Lua, mas também para Marte. E sim, it's hard. Bill Nelson é foda, cara. O Bill Nelson, ele é foda. Hi, thank you. You've all talked about that you're not going to launch until you're ready. I was just wondering, have you felt any pressure from anywhere within NASA, from the White House, from anyone in Congress? Vocês falaram que não vão lançar até o negócio estiver pronto, né? E se tiver alguma falha de pressão e coisa assim, alguém da NASA ou da Casa Branca? Well, I can tell you from my standpoint, no. And if I knew about it, I would try to stop it. We have felt no pressure whatsoever. Não tem nenhuma pressão da Casa Branca para lançar o foguete, tá? O cara perguntou se tem alguma pressão da Casa Branca, da presidência dos Estados Unidos, você falou que não tem. This is something that is, as Administrator Nelson said, you know, we're really focused on getting off safely because. Tá aí, o negócio é manter, né? Tudo manter o. So we're running up on the end of our hour. So we have time for one more question. Temos tempo para mais uma pergunta. Ken Kramer. Agora é o Ken Kramer. Ken Kramer sempre fica por último. Let me ask Mike Serafine a question. You talked a few questions back about the possibility to do cryo loading to test that seal. I'm wondering how much cryos would you have to load to test the seal? Quanto de combustível criogênico você precisa carregar no foguete para você testar isso, tá? In terms of how much cryo we would have to load, what we would really only need to do is get through the chill down, slow fill, and into the fast fill. And typically when you get in the fast fill, if there's going to be a leak, that's where you're going to see it. Because you have the highest flow rate and the highest pressure. You don't need to fill the whole tank to do that. So, falando que não precisa encher o tanque todo, que tem ali as etapas, né? Que tem o chill down, o fluxo que é mais rápido, pressão e tudo. Então, com pouco, eles já sabem. Talvez encher cerca de 5% do tanque. How long could you turn around for a launch then? Would it be like 2 or 3 days later? Again, it depends on. Quanto tempo aí fazer o turnaround, né? A whole host of things. But, you know, in terms of replenishing the commodities, sair de novo, né? Depende de uma série de coisas aí, né? Em termos das commodities que eles usam, né? Hidrogênio e oxigênio. Simply based on commodity and replenishment. If there were additional engineering, mais ou menos umas 78 horas, né? Para poder fazer isso. Following a cryo test at that interface. It is something that would have. São dias, né? Então o que ele está falando é o seguinte, que ele não precisa encher o tanque inteiro.
Se ele enche 5% do tanque, ele consegue fazer o teste que ele precisa de vazamento, tá? Thanks, Mike. As we said earlier, we'll have an update for you next week on the path forward. Tá aí. And as always, tune into NASA Como nós TV dissemos and our antes, social media channels to durante a keep semana up to nós date vamos on dar the latest. Thank you all for joining outras us and have a great atualizações Labor Day. sobre o status da Artemis I e acabamos com agora o negócio. Então é isso aí, galera. Muito bom. Muito bem, muito bom. Então, o lançamento aparentemente vai ficar para o final de outubro, porque existem vários problemas. Tem a bateria, que é um problema, tem o lance da... A bateria é um problema, tem o lance do range, né? Tem um conflito de range, tem o lançamento da Crew 5, tá? Tem o lançamento da Crew 5 aí no meio. Então tem muita coisa aí, provavelmente vai ficar para o final de outubro, tá? Esse lançamento. Foi realmente um vazamento que aconteceu ali, um vazamento de hidrogênio muito grande, muito maior do que... Segunda-feira já teve um vazamento, só que o vazamento de segunda-feira eles conseguiram fazer ali, né? Foi gerenciável, eles conseguiram mudar e tal, e dar certo. Hoje foi um vazamento muito grande, eles não conseguiram fazer isso, todas as tentativas que eles fizeram não deu certo, e por conta disso teve que se declarar o scrub. O scrub é declarado depois que todas as tentativas são exauridas. Acabou, não tem mais o que a gente fazer. Scrub foi declarado. Aí perguntaram sobre o custo, os caras não vão responder, né? Perguntaram sobre a Charlie Blackwell, como que ela tá e tudo mais, né? Falou assim, ela deve estar desapontada, mas ela é super profissional. Perguntou do pessoal, que a Flórida tá cheia, né, de gente que foi lá assistir o lançamento. Ele falou, nós sabemos, né, o pessoal aqui na Flórida e tal, a gente viu a multidão aí fora esperando o lançamento e tudo mais, mas eles têm que entender que aqui tem profissionais e tal. Então, basicamente, é isso. O SLS vai voltar para o VAB, ele não pode ficar lá na plataforma, porque tem um problema de range, tá? E de bateria. Vão lançar outra coisa, vai cair um negócio em cima dele e tem um problema de bateria. Então ele vai voltar para a plataforma, para depois voltar para a plataforma vai voltar para o VAB, para depois voltar para a plataforma. Tudo isso, tudo bem. Isso aí de ir e voltar demora uns 4, 5 dias. 3 dias e meio, eles falaram, né? O problema nem é esse, tá? O problema nem é esse, mas o problema são outros lá, então vai ficar para o final de outubro. Beleza? Perguntaram aí para mim qual pergunta que eu faria, né, se eu tivesse lá. Cara, nessa hora é muito difícil. Eu acho que eu ia perguntar da Charlie, entendeu? O que é o sentimento da Charlie aí, mandar um salve para ela e falar qual que é o sentimento dela, porque ela tá, né, como diretora de lançamento e tudo e tal. Agora, para todo mundo aí que tá aí revoltado de alguma forma e tudo mais, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Assistam a série da Challenger, que conta lá, né, o último voo, se não me engano, tá no Netflix, tá? Assistam essa série e vocês vão entender muito bem por que tem que dar scrub, tá? Assistam, porque vocês vão entender direitinho de por que a gente tem que declarar scrub. Lá naquele dia, se tivessem declarado scrub, não tinha morrido ninguém. Mas assistam a série, que ela é muito boa, tá? É muito boa e você começa a ter uma ideia de tudo isso. Mas, segundo o Bill Nelson, né, eles não tiveram pressão da Casa Branca, tá? Não tiveram pressão da Casa Branca para isso. Mas não vamos ficar tristes, porque é o seguinte, amanhã, a partir das 9 da noite, temos lançamento do Falcon 9, direto de Cabo Canaveral. Então amanhã, 9 horas da noite, lançamento do Falcon 9. Depois, dia 6, temos Ariane 5, às 6h45 da tarde. Depois, dia 10, temos Falcon 9 de novo, lá de Vandenberg. Depois, dia 12, temos Falcon 9 de novo, lá do Cabo Canaveral. Então, amanhã já tem um lançamento para a gente se divertir, tá? Amanhã já tem um lançamento para a gente se divertir. Beleza? Vou fazer a live do Falcon amanhã, a partir das 9 horas da noite, aqui no Space Today. Beleza, pessoal? É isso aí? Tranquilo?
A série do Tom Hanks é From Earth to the Moon, tá? Acho que é From Earth to the Moon, né? Deixa eu ver aqui. From Earth to the Moon. Isso mesmo, chama From the Earth to the Moon, tá? From the Earth to the Moon é a série do Tom Hanks que fica no HBO, tá? HBO, onde conta a história do programa Apollo. From the Earth to the Moon, tá? Assistam lá. From the Earth to the Moon. Amanhã, 9 horas da noite, lançamento do Falcon 9. Beleza, galera? Muito obrigado a todos aí, valeu demais, tá? Trazendo aqui para vocês todas as informações sobre os scrubs e quais são as próximas etapas aí da Artemis I. Nós vamos acompanhando tudo. Um grande abraço! Fui!